Pai, eu escolho ela como minha convidada de honra, disse filho ao milionário, colocando um anel no dedo magrinho da idosa. O salão inteiro congelou. 200 pessoas, todas de roupa fina e copo na mão, pararam ao mesmo tempo. E ninguém, nem o pai, nem os assessores, nem os fotógrafos contratados para registrar cada detalhe daquela festa, conseguia entender o que estava vendo. Uma idosa de traje rasgado e chinelo surrado no meio de uma mansão em Ribeirão Preto. Mas o que ninguém sabia ainda era o motivo pelo qual aquele menino de 10 anos havia guardado um segredo por mais de 3 meses. E quando essa história viesse à tona, nada naquela família voltaria a ser o mesmo. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. Rogério Brandão havia construído sua fortuna do jeito que homens como ele constroem, com disciplina de ferro, pouco sono e uma absoluta intolerância ao que ele chamava de distração emocional. Não era um homem cruel, era um homem fechado. Havia diferença, ele dizia quando alguém tentava questioná-lo. Cresceu pobre no interior de Minas, mudou para o Triângulo Mineiro aos 22 anos com uma mochila e uma dívida e ao longo de 2 décadas transformou uma pequena distribuidora em um grupo com unidades espalhadas por 4 estados. Tinha funcionários que trabalhavam para ele há 15 anos e nunca tinham visto ele sorrir de verdade. A mansão ficava num condomínio fechado nos arredores de Ribeirão Preto, numa rua larga com árvores plantadas em fila, onde o silêncio era uma coisa comprada junto com os lotes. Rogério vivia ali com o filho, Cauã, e com a governanta Neuza, uma mulher de 60 anos que cuidava da casa e do menino com uma mistura de carinho e resignação. A mãe de Cauã havia saído de cena quando o garoto tinha 3 anos. Rogério nunca tocava no assunto. Cauã havia aprendido desde cedo que certas perguntas não tinham resposta dentro daquelas paredes. O menino era quieto do jeito que crianças ficam quando crescem sem muito espaço para barulho. Ia para a escola num carro preto com vidro escuro, voltava, fazia as tarefas, jantava quase sempre sozinho porque o pai chegava tarde. Nos fins de semana em que Rogério aparecia em casa mais cedo, os dois sentavam na varanda e o pai falava sobre responsabilidade, sobre o valor do dinheiro, sobre como o mundo não dava troco para quem não se preparasse. Cauã ouvia com atenção e às vezes concordava com a cabeça, mas seus olhos ficavam naquele ponto distante do portão, como se esperasse alguma coisa que nunca chegava. Foi numa dessas manhãs de segunda-feira, enquanto o carro aguardava na calçada, que Cauã viu a senhora pela primeira vez. Ela estava sentada no muro baixo da esquina, do lado de fora do condomínio, onde a rua arborizada encontrava a avenida movimentada. Tinha o cabelo branco preso com um elástico que mal segurava os fios, uma saia de algodão desbotada e um par de chinelos que já tinham cumprido o dobro do tempo que foram feitos para durar. Ela não estava pedindo nada. Estava sentada com as mãos no colo, olhando para a rua com uma calma que parecia de outro tempo. Quando o carro passou, ela virou o rosto na direção da janela e Cauã, que normalmente olhava para o celular, encontrou aquele olhar de frente. Não era um olhar de súplica. Não era de tristeza. Era um olhar de quem reconhece alguém sem nunca ter visto antes. Cauã ficou com aquilo na cabeça o dia inteiro. Na terça seguinte, ela estava no mesmo lugar. Na quarta também. O motorista Gilberto, que dirigia Cauã todos os dias, nem notava mais. Os funcionários do condomínio que saíam de manhã desviavam do caminho dela sem desviar o olhar, que era a forma mais educada de dizer que ela não existia. Mas Cauã começou a prestar atenção em detalhes. Ela não tinha sacola, não tinha caixinha, não pedia. Ficava ali como se esperasse por alguém que havia marcado de encontrá-la naquele canto há muito tempo. Na quinta-feira, Cauã pediu para Gilberto parar o carro.
O motorista olhou pelo retrovisor como se tivesse ouvido errado. Cauã repetiu, com a voz firme de quem não está acostumado a precisar repetir as coisas. Gilberto parou. O menino desceu, atravessou a calçada e ficou parado a 2 passos da senhora, sem saber muito bem o que fazer agora que estava ali. Ela olhou para ele, esperou. Cauã perguntou se ela queria água. A senhora demorou 1 segundo, como se precisasse confirmar para si mesma que a pergunta era real. Depois disse que sim, obrigada, com uma voz que tinha a mesma calma do olhar. Cauã voltou ao carro, pegou a garrafinha que ele mesmo mal havia tocado, atravessou de novo e entregou. Ela tomou um gole e disse que o menino tinha um coração bom. Cauã não soube o que responder. Voltou para o carro e não disse nada durante todo o caminho para a escola. Mas naquele dia, ele chegou em casa com uma pergunta para Neuza. Perguntou o que acontecia com as pessoas que ficavam na rua sem ter para onde ir. Neuza secou as mãos no avental e disse que a vida era complicada, que às vezes as pessoas perdiam tudo, família, casa, saúde, e ficavam sem rede nenhuma para amparar a queda. Cauã ficou em silêncio. Depois perguntou se a senhora da esquina estava perdida ou se morava ali mesmo. Neuza ergueu uma sobrancelha e disse que não sabia, mas que, de toda forma, não era problema deles se meterem. Cauã não respondeu, mas algo nele havia decidido uma coisa que ainda nem tinha forma de palavra. Nos dias seguintes, o menino começou a guardar parte do lanche que Neuza preparava. Uma fruta, um pedaço de pão com manteiga embrulhado em papel. Na sexta-feira, quando o carro parou no sinal perto da esquina, ele pediu para Gilberto esperar 1 minuto. Desceu e entregou o embrulho para a senhora. Ela recebeu com as 2 mãos, como quem recebe uma coisa preciosa, e disse que o nome dela era Conceição. Ele disse que o dele era Cauã. Ela repetiu o nome devagar, como se estivesse aprendendo uma nova palavra bonita. Isso durou semanas. Gilberto parava, Cauã descia, trocavam 2 ou 3 frases, Cauã voltava. A senhora nunca pediu mais do que aquilo, nunca reclamou, nunca contou sua história toda de uma vez. As informações iam saindo aos poucos, como alguém que aprendeu que contar demais afasta as pessoas. Cauã soube que ela tinha 2 filhos, que morava há anos num quartinho de pensão perto da rodoviária, que a pensão havia fechado naquele inverno e ela havia perdido o lugar. Que os filhos tinham vidas próprias, distantes, e que ela não queria ser peso para ninguém. Que ficava naquela esquina porque o sol batia bem de manhã e ela gostava de sentir o calor nos ossos. Cauã ouviu tudo isso sem interromper nenhuma vez, que era uma coisa que poucas pessoas faziam com Conceição. O aniversário de 10 anos de Cauã estava marcado para a 1ª semana de setembro. Rogério havia delegado a organização para uma assessoria especializada em festas para o padrão do condomínio, com lista de convidados que incluía sócios, clientes, filhos de outras famílias influentes da cidade. Salão decorado, buffet completo, fotógrafo, filmagem, o funcionário de cerimônia de terno. Era o tipo de festa que Rogério achava que todo filho merecia ter. Ou que talvez fosse a versão de carinho que ele sabia dar. Numa tarde de agosto, quando faltavam pouco mais de 3 semanas para o evento, Rogério chamou Cauã ao escritório para falar sobre os últimos detalhes. Perguntou se o filho queria alguma coisa especial, algum convidado a mais, algum pedido fora do roteiro. Era uma concessão rara, e Cauã sabia disso. O menino olhou para o pai por 1 segundo, depois disse com tranquilidade que queria convidar a Conceição. Rogério não entendeu de imediato. Perguntou quem era Conceição. Cauã explicou. A senhora da esquina, a que ficava sentada no muro perto do portão todo dia de manhã. Rogério ficou quieto por um tempo que pareceu longo. Depois disse, com a voz que usava quando encerrava assuntos, que festa era uma coisa séria, que tinha convidados importantes, que aquilo não era adequado, que ele tinha certeza que o filho entenderia quando fosse mais velho. Cauã disse que entendia,
e não tocou mais no assunto. O que Rogério não soube foi que naquela mesma semana, Cauã havia pedido para Neuza ajudá-lo a comprar uma coisa com o dinheiro da mesada que havia guardado nos últimos 2 meses. Um anelzinho simples, de prata fina, com uma florzinha gravada na lateral. Neuza comprou sem entender direito o propósito, achando que era presente para uma coleguinha da escola. Cauã guardou o anel no bolso do uniforme e não disse mais nada. O dia do aniversário chegou com o sol de setembro que Ribeirão Preto tem, aquele calor seco que pesa no ar. Os convidados começaram a chegar às 5 da tarde. Carros importados no estacionamento, mulheres de vestido, homens de camisa social, crianças com roupa de festa tirada às pressas do cabide. O salão estava impecável do jeito que a assessoria havia prometido. Rogério circulava entre os grupos, apertava mãos, acenava, cumpria o papel de anfitrião com a competência de quem faz aquilo há anos. Cauã estava vestido de social, com o cabelo penteado do jeito que Neuza havia caprichado, e circulava entre os adultos com a educação que lhe foi ensinada. Mas a cada meia hora ele olhava para o relógio de parede do salão, e ninguém notou. Às 6h20, quando a festa estava em pleno movimento, Cauã desapareceu. Neuza foi a primeira a perceber. Procurou no jardim, no banheiro, na cozinha. Nada. Avisou um dos seguranças em voz baixa para não chamar atenção. O segurança verificou o corredor, a garagem. Nada. Rogério ainda não sabia. 15 minutos depois, a porta lateral do salão abriu. Cauã entrou segurando a mão de Conceição. Ela estava com a mesma saia de algodão, o mesmo par de chinelos, o cabelo solto porque não tinha encontrado o elástico naquela manhã. Mas ela estava limpa. Tinha lavado o rosto, penteado os cabelos com os dedos, endireitado a saia com as 2 mãos antes de entrar. Havia feito o que podia com o que tinha. O salão não parou aos poucos. Parou de uma vez. As conversas morreram no meio das frases. Alguém pousou o copo na mesa. Uma criança que corria tropeçou e ficou olhando sem entender por que os adultos todos estavam quietos. Rogério viu o filho e a mulher ao mesmo tempo. Seu rosto passou por várias expressões em menos de 3 segundos. Cauã conduziu Conceição pelo centro do salão sem desviar o olhar de lugar nenhum. Havia algo na forma como ele caminhava, que era diferente de qualquer coisa que as pessoas ali presentes estavam acostumadas a ver numa criança de 10 anos. Não era arrogância, era convicção. Como alguém que tomou uma decisão há muito tempo e finalmente chegou o momento de cumpri-la. Parou diante do pai, tirou o anel do bolso do paletó, pegou a mão de Conceição, aquela mão cheia de marcas de tempo e trabalho, e colocou o anel no dedo fino com uma delicadeza que fez Neuza, que estava de pé perto da parede, levar as mãos ao rosto. Então, Cauã olhou para o pai e disse: "Pai, eu escolho ela como minha convidada de honra, porque a senhora sempre me olhou do jeito que eu precisava ser olhado." O salão ficou em silêncio absoluto. Conceição não chorou. Ficou olhando para o anel, depois para o menino, com aquela calma que era dela, e disse baixinho que ele não precisava ter feito aquilo. Cauã disse que sabia, que era exatamente por isso que havia feito. Rogério ficou parado onde estava. Alguns convidados se entreolhavam. Uma mulher perto da mesa de doces levou o guardanapo aos olhos. Um senhor de terno cinza que havia chegado com o ar de quem julgava tudo, virou o rosto para o lado e não disse uma palavra. Foi a assessora da festa, uma mulher prática e experiente, que se moveu primeiro. Caminhou até Conceição, sorriu com naturalidade e disse que havia uma cadeira reservada na mesa principal. Conduziu a senhora com a mesma atenção que havia conduzido todos os outros convidados importantes da noite. Cauã acompanhou a idosa até a cadeira e sentou ao lado dela. Rogério ficou onde estava por mais um tempo. Depois caminhou devagar até a mesa, puxou a cadeira do outro lado de Conceição e sentou. Não disse nada por um bom minuto.
Apenas olhou para ela, depois para o filho, depois para as mãos da mulher sobre a mesa. Aquele anel simples de prata fina, reluzindo sob a luz do lustre. Quando ele finalmente falou, perguntou para Conceição o nome completo dela. Ela disse: Conceição Aparecida Moreira. Rogério repetiu o nome em voz baixa, como se estivesse reconhecendo alguma coisa. Perguntou de onde ela era. Ela disse que havia nascido em Ituiutaba, Minas Gerais, e que havia morado em vários lugares ao longo dos anos. Rogério ficou quieto de novo. Então perguntou, com uma voz que era mais suave do que qualquer pessoa naquele salão havia ouvido dele, se ela estava bem, se havia comido hoje. Conceição disse que havia comido o que o menino havia deixado para ela naquela manhã antes de sair para a festa. Rogério olhou para Cauã. O filho sustentou o olhar sem piscar. Havia meses de manhãs naquele olhar, meses de lanches guardados, de conversas na calçada, de um menino que havia aprendido sozinho que a atenção é uma forma de amor que não precisa de dinheiro para existir. E havia também algo mais pesado, algo que só o pai conseguia sentir naquele momento. O peso do que ele havia deixado de ensinar e o espanto de descobrir que o filho havia aprendido por conta própria. A festa continuou. Ninguém foi embora antes do horário. Pelo contrário, algo havia mudado no ar do salão, como quando uma janela se abre num quarto fechado há tempo demais. Conceição comeu com cuidado, tomou um copo de suco, respondeu às perguntas de algumas crianças que ficaram curiosas com aquela senhora diferente. Não tinha pressa, não tinha vergonha. Tinha apenas a mesma presença tranquila que havia chamado a atenção de um menino numa manhã qualquer de semana. Quando a festa acabou e os convidados foram saindo, Rogério chamou Neuza de lado e pediu que ela preparasse o quarto de hóspedes. Neuza perguntou para quem. Ele disse para a senhora. Neuza foi preparar sem fazer mais perguntas. Naquela noite, enquanto Cauã dormia e a mansão ia ficando quieta, Rogério sentou na varanda com um copo de água na mão. Não conseguia dormir. Ficou olhando para o jardim iluminado, para as árvores que ele havia mandado plantar, porque achava que davam um ar de família ao lugar, e que nunca tinham cumprido essa função, porque família não se planta com paisagismo. Pensou no filho. Em quantas manhãs haviam passado dentro daquele carro sem que ele soubesse o que o menino carregava no bolso do uniforme. Em quantas conversas ele havia encerrado com a frase de que o filho entenderia quando fosse mais velho, sem perceber que o filho já entendia coisas que ele mesmo ainda estava aprendendo. Pensou em Conceição. Numa vida inteira que havia passado pela cidade deles, como passa a maioria das vidas dos outros, invisível, silenciosa, guardada numa esquina que ninguém frequenta. E pensou numa coisa que nunca havia pensado com clareza antes, que o coração de uma criança às vezes enxerga exatamente o que um adulto de sucesso treinou durante anos para não ver. Na manhã seguinte, Cauã desceu para o café da manhã e encontrou o pai já sentado à mesa, o que era raro. Conceição estava sentada do outro lado, com uma xícara de café com leite na frente, olhando pela janela com a mesma calma de sempre. Rogério havia pedido para Neuza trazer pão de queijo e havia colocado a tigela no centro da mesa, do jeito que se faz quando se quer que alguém se sinta em casa. Cauã sentou. Olhou para o pai. Rogério disse, sem elaborar muito, que havia conversado com o advogado mais cedo por mensagem e que ia tomar providências para que Conceição tivesse um lugar digno para morar. Que não era caridade, que era uma dívida que não sabia que tinha até a noite anterior. Cauã não disse nada. Pegou um pão de queijo e dividiu com Conceição. Ela pegou a metade com as duas mãos, como sempre fazia com as coisas que recebia, como se soubesse que cada gesto de generosidade tinha um peso que precisava ser tratado com cuidado. Rogério ficou olhando para os dois, para o filho que havia crescido no silêncio da mansão e havia encontrado sozinho a linguagem que ele próprio nunca soube falar. E para aquela mulher que havia sentado numa esquina durante semanas, sem pedir nada,
e que, de alguma forma, apenas existindo, havia ensinado mais do que qualquer coisa que ele havia tentado passar ao filho em 10 anos de discursos sobre o valor do dinheiro e da disciplina. Havia uma coisa que ele precisava admitir para si mesmo, ali, naquela manhã de setembro, com cheiro de café e pão na cozinha grande e quase sempre vazia, que o maior ensinamento que seu filho havia recebido, ele não havia dado. Havia chegado de uma esquina que ele passava todo dia sem olhar, e que talvez fosse hora de aprender a olhar. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.